Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo sobre os números complexos. E hoje especificamente a gente vai falar sobre a representação deles dentro de um sistema que parecido com o que a gente conhece. Você conhece o sistema cartesiano. Hoje a gente vai falar do sistema de Argand-Gauss. Vamos fazer as relações entre o sistema cartesiano e agora o novo sistema de Argand-Gauss, que é utilizado exatamente para a representação de um número cartesiano em um plano. Então vamos lá. Então, como os números reais podemos fazer? Além das operações matemáticas, nós conseguimos representar ele graficamente, fazer estudos geométricos. É possível fazer isso com os números complexos? É possível. Tem algumas diferençazinhas, mas tem muita similaridade, como vocês vão ver. No plano cartesiano, vamos relembrar alguns conceitos aqui. O plano cartesiano ele é bidimensional, então ele tem duas dimensões, aonde ele é formado por um sistema ortogonal. O que quer dizer isso? Forma 90 graus entre os dois eixos. O eixo X, que a gente também conhece como eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Aqui eu tenho uma representação aqui de um ponto, ó. Esse ponto 1 e 2, ele tem 1 para X, e a distância de 2 para y, né? Então, sempre é um par ordenado, o primeiro valor corresponde à abscissa, ou seja, o valor do x, e o segundo valor corresponde à ordenada, ou seja, o valor de y. Lembrando sempre disso. Esse sistema cartesiano, que agora a gente está falando de uma simplificação dele bidimensional, que daí a gente chama de plano cartesiano, foi feito por um francês, o René Descartes. Só que o nome dele, latinizado, é René Cartesius, por isso que a gente chama de plano cartesiano. O René Descartes viveu em 1596 a 1650, e os estudos dele, era um filósofo, matemático, se baseou muito do que a gente utiliza hoje em dia dentro da matemática, usando o plano cartesiano. No plano cartesiano, quando nós temos os eixos, ele vai determinar 4 regiões bem definidas, aonde nós fazemos sempre a localização dele no sentido contrário ao relógio, no relógio, obviamente, de ponteiros, aonde esta região a gente chama de primeiro quadrante, seguindo no sentido anti-horário, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tranquilo? Aonde no primeiro quadrante os valores das abscissas são positivas, os valores da ordenada também são positivos. No segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. No terceiro quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada também é negativa. No quarto quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Então, portanto, a gente observa que no primeiro e no terceiro quadrante nós temos a abscissa e a ordenada com o mesmo sinal. No segundo e no quarto quadrante elas vão ter sinais opostos entre si. Já agora, quando a gente vai falar do sistema de Argand-Gauss, nós vamos ter o eixo, aqui no meu caso, horizontal, que é o eixo real, e o eixo vertical é o eixo imaginário. E esse sistema a gente chama que é o sistema de Argand-Gauss. E a representação é a mesma coisa. Ela vai ser o valor real, dado por A, e o valor imaginário, B. E nós podemos fazer a representação. Aqui nós temos 6 mais 4i, o 6 representado no eixo dos reais e o 4 representado no eixo imaginário. Então vocês viram que a relação entre o plano cartesiano e o de Argand-Gauss é muito similar, sendo que o eixo, que a gente normalmente chama de horizontal, né, é o eixo dos reais, e o vertical, né, é o eixo imaginário. Nesse vídeo a gente apresentou para vocês o sistema de representação de um número complexo dentro do sistema, ou melhor, o plano de Argand-Gauss. Espero que vocês tenham gostado e até breve, pessoal.